Eu passo aqui a palavra, então, agora, nesse momento, nessa primeira mesa formada, para o nosso diretor de formação sindical, Cláudio Vitoriano, para dar a saudação aos presentes, bem como suas impressões sobre o tema escolhido desse ano. Boa tarde. Eu sempre tenho a impressão que o povo não está me ouvindo, mas está, né? Não, tudo bem. Boa tarde. Eu achei bem pertinente, né, essa questão de discutir a questão do acesso e da visibilidade, como o Felipe falou, das pessoas com deficiência física. Até porque eu tenho uma sequela de poliomielite, né, eu tive paralisia infantil quando era pequeno, e a gente teve uma atividade bastante intensa no começo dos anos 2000, na criação da Associação Brasileira da Síndrome Pós-Pólio, que é uma doença que afeta as pessoas que tiveram poliomielite na infância e costuma se manifestar por volta dos 40 anos. Essa atividade que, na época, a gente desenvolveu, eu e vários companheiros ligados, pessoas com poliomielite e que apresentavam sintoma da síndrome pós-pólio, culminou, inclusive, com que a gente, aqui no Brasil, tivesse um feito que eu acho muito admirável, que a gente apresentou na Organização Mundial de Saúde, por meio do Dr. Acari Bulli de Oliveira, médico, professor na Unifesp, aqui em São Paulo, que essa doença fosse reconhecida como uma nova doença que afetava as pessoas, mas não como simplesmente uma sequela da polio, mas uma doença nova. Esse efeito, esse fato, foi muito significativo. Nós consideramos como uma vitória do movimento de pessoas com deficiência em geral, apesar de envolver, obviamente, as pessoas com a sequela da polio e com a síndrome pós-polio particularmente. Então, eu tenho essa experiência de ter participado do movimento de pessoas com deficiência, tenho essa experiência de ser funcionário público, que entrou no serviço público por causa e graças ao sistema de cotas para pessoas com deficiência. E no que a gente pode dizer, eu acho que aqui no Brasil, eu não conheço a legislação de outros países, obviamente, mas a gente, desde a Constituição de 88, tem uma condição que permitiu tirar de um ostracismo, de uma situação de dificuldade familiar e de inclusão social, milhões de pessoas com deficiência que passaram a ter o acesso aos concursos públicos em vagas reservadas. Então, assim, no tocante a isso, foi um evento muito importante, a Constituição de 88. Mais recentemente, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi criado o sistema de cotas nas empresas com mais de 100 funcionários. Eu imagino, e eu não tenho motivo para dizer o contrário, que essas cotas são respeitadas dentro do que é possível, né? Porque no Brasil as leis assim têm várias dificuldades de ser implementadas, mas pelo fato de ser empresa com mais de 100 funcionários, já é uma empresa regularmente constituída, com condição financeira, é uma das regras, uma das leis que no Brasil funciona, né? Eu acho muito relevante, muito importante que o nosso sindicato tenha tocado e resolvido discutir esse assunto. Então, vamos continuar com nossos trabalhos e esperamos que a gente tenha uma tarde bastante proveitosa. Sem mais demora, eu passo a palavra, então, ao nosso palestrante, do professor Dr. Josemar Araújo, que irá abordar com mais técnica e experiência o assunto da importância dos sindicatos para as pessoas com deficiência. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou falar um pouco distante do microfone, só para que os colegas deficientes visuais, que porventura tenha presentes, saibam onde eu estou. Segundo minha audiodescrição, eu sou um homem negro, tenho 1,70 m, tenho olhos castanhos, cabelos pretos, estou usando um terno cinza, uma gravata vermelha. Inicialmente, quanto tempo eu tenho? Tá. Inicialmente, eu quero saudar a todos os presentes, agradecer pela presença, pela paciência
e, sobretudo, pela confiança em ouvir o que eu tenho a dizer. Quando o presidente Felipe me perguntou se eu estaria disposto a vir do Rio de Janeiro a São Paulo para falar sobre questões ligadas à pessoa com deficiência, eu não sabia o que era o evento, não sabia porquê, não sabia o que ele pretendia, mas eu disse sim. E eu disse sim porque acho que a gente precisa falar disso. E acho que a gente precisa falar disso não porque a gente fale pouco, mas porque o que a gente fala não é suficiente. E é nesse sentido que eu quero começar a nossa conversa. Você vai perceber que eu não preparei slide, que eu não fiz uma grande apresentação, porque eu acho que o momento é formação sindical. E existem muitas informações escritas na internet, muitos vídeos, e informação não falta. Acho que talvez falte reflexão. E é nesse sentido que eu acho que a gente pode começar a conversar. Em primeiro lugar, é muito comum que a gente tome o gênero pela espécie e fale de deficiência física como sinônimo de pessoa com deficiência. A primeira ideia, portanto, é de que quando nós estamos falando de pessoas com deficiência, nós estamos falando de pelo menos 4 espécies. A deficiência pode ser de ordem sensorial, deficiência visual e deficiência auditiva. Aqui temos 2. A deficiência pode ser de ordem intelectual ou mental. E aqui temos mais 2 espécies. A deficiência pode ser de ordem física. E aí nós temos várias divisões, a tetraplegia, a paraplegia, a hemiparesia e assim por diante. Ou seja, deficiência é um grande gênero que engloba várias espécies, as mais comuns, a visual, a auditiva, a física e a mental. E por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre foi assim. Ou seja, a terminologia deficiência é relativamente nova, se a gente pensar, por exemplo, que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, usava a terminologia excepcionais, em vez de deficientes. Ou seja, nós tínhamos, então, a LDB de 1961, tratando pessoas com deficiência como excepcionais. Mas se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai lembrar do chamado paradigma de institucionalização. O que era o paradigma de institucionalização? Foi um período longo da história da humanidade em que as pessoas com deficiência viviam em instituições, ou seja, em espaços de confinamento, onde ali elas moravam, ali elas trabalhavam, ali elas estudavam e ali elas construíam os seus relacionamentos. Dito de outra maneira, o paradigma de institucionalização visava proteger essas pessoas da sociedade, numa primeira concepção. Ou numa segunda, a sociedade visava se proteger delas porque muitas das pessoas com deficiência eram consideradas pessoas perigosas, sobretudo aquelas com deficiência mental. E essas pessoas, então, ou viviam em casa, confinadas, segregadas e distantes da sociedade, ou viviam nessas instituições. Esse paradigma de institucionalização, que não se sabe exatamente quando começou, mas durou por mais de 1000 anos, começaria a ruir no início dos anos 50, quando o sociólogo Erving Goffman publica a obra Asylum, em português, Manicômios, Prisões e Conventos. E ali Goffman decide explorar o tema da institucionalização. Esse livro é um clássico da sociologia e talvez mostre um pouco daquela realidade. No início dos anos 1970, a Inglaterra passa a ser palco de uma virada histórica na realidade das pessoas com deficiência.
ou seja, o sociólogo inglês Paul Hunt, com lesão medular, utilizava cadeira de rodas, escreve uma carta ao jornal inglês The Guardian, em que ele denuncia os cruéis castigos que as pessoas com deficiência estavam sujeitas dentro das instituições, afirma que suas reivindicações deveriam ser levadas ao parlamento inglês e solicita apoio. A carta de Hunt é publicada e, em pouco tempo, diversas pessoas respondem a ele. E ali é criada, então, a Liga dos Lesados Físicos, o PIAS. E a UPIAS é o primeiro ou a primeira entidade criada por deficientes e para deficientes. Naquele contexto, você tem, então, o surgimento do modelo social da deficiência, que rompe com o modelo médico da deficiência. Ou seja, para o modelo médico, que vigorou durante o paradigma de institucionalização, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma lógica em que os corpos eram considerados marcados e, consequentemente, essas marcas ditariam o papel que ocupariam na sociedade. Quando essa realidade começa a mudar? Quando esses teóricos do modelo social dizem: a minha deficiência é fruto das interações do corpo com lesão e o ambiente social. Se o ambiente for adaptado, a deficiência ou os efeitos dela desaparecem. A Organização Mundial de Saúde, nos anos 80, decide conceituar deficiência por meio da Classificação Internacional de Doenças e diz que deficiência é toda perda ou anormalidade de estrutura fisiológica, psicológica ou anatômica. E, claro, cria-se uma tensão muito grande entre o modelo social e o modelo médico da deficiência. Até que vem a crítica feminista dos anos 90 para dizer o seguinte: o modelo social tem grandes avanços, o modelo social tem grandes avanços teóricos, mas o fato é que existem pessoas que, por mais que se adequem ao mundo, elas não viverão com autonomia e independência. E falaram do cuidado, falaram do sofrimento, sobretudo de mulheres que exercem o papel de cuidadoras de pessoas com deficiências mais graves. E nesse contexto, então, nós temos a revisão da Classificação Internacional de Doença nos anos 2000 e a OMS, então, cria a Classificação Internacional de Funcionalidades. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente entender que deficiência é, primeiro, um grande gênero que engloba várias espécies e todos esses temas, inclusive o conceito de pessoa com deficiência, está em desenvolvimento, não é um conceito pronto, fechado e acabado. Se nós pegarmos a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, ela dirá que deficiência é todo impedimento de longo prazo que, em interação com o meio ambiente, causa dificuldades para realizar uma ou mais atividades da vida. O fato é que nós estamos aqui para conversar sobre a importância do direito ao trabalho, a importância da pessoa com deficiência para a realidade do servidor e do sindicato. Para isso, eu volto à Constituição de 1988. É importante falar sobre ela para dizer que, até a Constituição de 88, praticamente não havia legislação em nível constitucional sobre a pessoa com deficiência. Em 1979, tem a famosa emenda Tales Ramalho, que assegurava um direito ao trabalho à pessoa com deficiência. A Constituição de 88 rompe com essa lógica e traz a pessoa com deficiência para o centro do debate, utilizando a terminologia pessoas portadoras de deficiência. A terminologia constitucional, portanto, é essa, muito criticada, sobretudo porque se diz que
a pessoa com deficiência, a pessoa portadora de deficiência não existe. Ninguém porta a deficiência, assim como ninguém porta a feminilidade, ninguém porta a cor da pele. Fato é que essa terminologia foi bastante controversa. Por quê? Porque, por exemplo, na Inglaterra, se usa o critério mais identitário, pessoa deficiente. Nos Estados Unidos, terminologia da ONU, inclusive, utilizada nos documentos da ONU, pessoas com deficiência. Nós, aqui no Brasil, usamos muito pessoas portadoras de deficiência no começo, depois confundimos pessoas com deficiência com a terminologia pessoas com necessidades especiais ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Essas terminologias não ajudam, por quê? Porque todos nós, em algum momento, teremos algumas necessidades especiais sem necessariamente sermos pessoas com deficiência. A Constituição, então, utiliza essa terminologia, pessoas portadoras de deficiência, mas as leis mais modernas, sobretudo de 2006 para cá, já utilizam o termo pessoa com deficiência, que parece ser o termo que vingou. A Constituição, então, em 1988, estabelece dois grandes aspectos. O primeiro, o direito ao trabalho da pessoa com deficiência. O segundo, uma reserva de cargos públicos para pessoas com deficiência a ser definida em lei. Na iniciativa privada, nós temos, então, a Lei de Benefícios da Previdência Social, que lá no artigo 93, melhor dizendo, estabeleceu a regra dos 2% a 5% de trabalhadores com deficiência nas empresas privadas. Interessante é que a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas empresas privadas, ela não tem previsão constitucional, só no setor público. Ou seja, no setor público, a previsão está expressa. E há dois sistemas de cotas, na verdade. Um nas empresas privadas, outro na administração pública direta e na administração pública autárquica e fundacional. O que isso significa? Que a administração pública, e aí entenda-se administração direta e indireta, tem a busca do melhor servidor via concurso público. Ou seja, se não houver trabalhadores com deficiência aprovados em concurso público, a administração está dispensada de nomear ou de contratar. Só um instantinho, Josemar. Eu gostaria de saudar e convidar para ocupar a mesa o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o doutor Marco da Costa, que chegou ao recinto. Já vou terminar, tá? Prazer conhecer. Me perdi no tempo. Quanto tempo mais? Okay. Então, eu dizia, saudando também o secretário, que nós temos dois sistemas de cotas distintos. O de cotas nas empresas privadas e o de cotas no setor público. E dizia também que são dois sistemas diferentes. A administração pública busca o melhor servidor e, se não houver servidor aprovado em concurso público, ela não está obrigada a contratar. Mas, na administração, no setor privado, isso funciona de forma muito diferente. E por quê? Porque a própria administração pública exige que as empresas privadas contratem se tiverem de 100 empregados em diante.
A segunda diferença está no fato de que os processos seletivos na administração pública são muito mais formais e muito mais difíceis que na iniciativa privada, ainda que na administração, nas empresas privadas, haja muito mais espaço para discriminação subjetiva. E para chegar onde eu queria chegar, nós, no serviço público, temos um aspecto para chamar a atenção e para pensar sobre ele. Existem vários trabalhadores que passam em concursos dificílimos, trabalhadores com deficiência que passam em concursos em que há imensas dificuldades e ingressam no setor público. E muitas vezes não têm possibilidade de trabalhar. E não é por incapacidade, é porque não há, muitas vezes, um computador adaptado. É porque, muitas vezes, não há uma estação de trabalho adaptada. É porque, muitas vezes, existem colegas que têm dificuldade de lidar com a deficiência e não procura conversar com a pessoa com deficiência para saber como vai lidar com ela. Ou seja, existem as barreiras atitudinais, que muitas vezes fazem com que um trabalhador com deficiência não tenha a oportunidade de trabalhar como todas as outras pessoas, apesar de ter passado em concursos da mesma maneira que os demais trabalhadores. E eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Uma pessoa com deficiência que passou num concurso, que chegou a trabalhar, a se colocar na condição de servidor, precisa ter uma atenção maior e é papel do sindicato se preocupar com isso. O sindicato não pode mais deixar com que os direitos das pessoas com deficiência, sobretudo ao trabalho, sobretudo do trabalhador com deficiência, sejam defendidos por instituições de pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência é servidora, a pessoa com deficiência é trabalhadora. E o que os sindicatos estão fazendo por elas? É preciso pensar sobre isso. É preciso mapear quantas pessoas com deficiência existem na condição de servidoras, que condições elas têm de trabalho e, sobretudo, de que maneira nós podemos atendê-la. Essa é uma crítica que eu faço a todos os sindicatos. Conheço pouquíssimos sindicatos que têm essa preocupação, porque acham muitas vezes que as pessoas com deficiência precisam de apoio das suas entidades. E, para terminar, quero fazer uma última observação que acho essencial. Aqui, o sindicato da Alesp, o Sindialesp, aprovou o auxílio inclusão. Excelente iniciativa. Mas, sobretudo, por que essa iniciativa precisa de mais? Existem trabalhadores com deficiência, existem pessoas com deficiência que pagam plano de saúde e pagam o mesmo valor que todos os demais. E isso parece muito justo. Mas, em geral, a saúde da pessoa com deficiência custa muito mais. Uma pessoa com deficiência, por exemplo, que usa colírios continuamente, imagina uma pessoa cega que usa colírios continuamente, dependendo da quantidade e do valor dos colírios, ela gasta muito mais do salário para utilizar esses medicamentos. Existem pessoas que precisam trocar prótese com relativa frequência. Ela gasta muito mais com saúde, apesar de ter um plano de saúde, por exemplo, pago nas mesmas condições de uma pessoa sem deficiência. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar que a saúde da pessoa com deficiência custa mais caro. Eu não estive aqui, não fiz essa fala para ensinar. Eu fiz essa fala para a gente refletir, e era isso que eu queria dizer a todos. Muito obrigado.
Muitas das vezes os trabalhadores com deficiência, eles têm uma grande dificuldade de se reunirem e tratarem dos seus assuntos politicamente. Então o papel do sindicato é justamente dar voz, é justamente colocar luz na realidade de vida que eles têm. Então nós queremos pautar esse assunto, discutir com a categoria, conversar, colher sugestões justamente para saber qual condução a gente vai tomar para bem representar esses trabalhadores.